cada filho que morreste pra salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Faria 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa o sol pra trás. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Com teu fogo vem nos batizar. Oh, E o que dizer, e o que fazer quando ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo,
Algo acontece quando chamo teu nome. Nome acima de todos é o teu. Nome acima de todos. Raiz da vida é o de Deus. Filho de Deus. Olá, graça e a paz, boa noite a todos. A sua presença é sempre muito bem-vinda à nossa celebração e essa noite, uma noite especial, onde nós estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou para que nós celebrássemos a Santa Ceia em união, em comunhão com os nossos irmãos, até que Ele venha. Amém? Mas antes de nós celebrarmos a Santa Ceia ao Senhor, eu queria compartilhar com você uma palavra que falou muito ao meu coração no dia de hoje, e eu tenho certeza que essa palavra ela vai abrir o seu entendimento, essa palavra ela vai te trazer uma revelação do céu para a sua vida, e se você aplicá-la, você vai ver que você terá vitórias extraordinárias para a glória de Jesus. A começar pelo título dessa mensagem: quem é o seu gigante? Você que está aí na sua casa, talvez acompanhado de alguém, eu gostaria que você perguntasse para a pessoa que está ao seu lado: quem é o seu gigante? Quem tem sido o seu adversário? Quem é que tem sido o seu opositor? Quem é que tem se levantado contra a sua vida? Então, esse é o tema dessa ministração nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou até colocar aqui a minha Bíblia. Aqui em cima, para que eu possa ler o texto de uma melhor maneira possível com você. Texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós estamos já há alguns cultos ministrando a nossa celebração online. É tudo muito novo para nós, esse tipo de celebração, com um culto ao vivo pelo Facebook, e posteriormente também ficará disponível no YouTube. E o desejo do nosso coração é que o Senhor possa avivar essa obra. O desejo do nosso coração é que o Senhor venha avivar este local onde nós estamos inseridos, com a sua presença, com o seu fogo, transformando vidas, salvando, libertando. Esse é o desejo do nosso coração. E se você tem sido abençoado ao longo dessas semanas, você que tem nos assistido, você que tem celebrado ao Senhor junto conosco, que você ore por nós, que você clame ao Senhor por esta obra, seja um instrumento de Deus, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Como que a história dessa passagem é muito grande, nós não vamos ler todos os versículos do capítulo 17. Eu vou ler apenas alguns, e que serão muitos, por sinal. Então vamos lá. 1 Samuel 17, a partir do versículo 1 diz: os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acompanharam num lugar conhecido como Fronteira Sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho.
em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou o lado de outra montanha, e havia um vale entre os dois. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, e trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze, e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vós servir como escravos. E se porém eu vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Vamos lá agora para o versículo de número 32. Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Versículo 40 agora até o 51. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Neste mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto o seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Golias a Davi: Sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo como um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio da sua atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão,
derrubou o grande filisteu e o matou. Que história maravilhosa e inspiradora para as nossas vidas. Volto a repetir o tema desta ministração: quem é o seu gigante? Quem é o seu adversário? Quem é o seu Golias? Quem é que tem se levantado contra você? Quem é que tem se levantado contra a sua família? Quem é que tem sido o seu oponente? O que é que está se opondo àquilo que você quer realizar? Constantemente nós temos inimigos que se levantam contra nós. Sempre nós temos adversários que se opõem àquilo que nós queremos realizar, àquilo que nós queremos empreender, àquilo que nós queremos fazer. E nós precisamos entender que essas oposições, elas fazem parte do nosso dia a dia. E nós precisamos saber como se comportar a tais adversidades, a tais adversários, para que nós tenhamos êxito em cada uma das batalhas que nós enfrentarmos. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que a Bíblia descreve Golias. A Bíblia descreve o opositor, a Bíblia descreve o adversário do povo de Deus. Era um homem filisteu chamado Golias, que ele tinha de altura 2,90 metros, ou seja, era um ser grande. Era alguém que também estava todo equipado, bem armado, com capacete de bronze, com uma couraça de escamas de bronze, com caneleiras de bronze, com uma lança bem afiada, bem pontiaguda, bem grande também. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui dentro desse contexto é que a Bíblia, ela faz questão de frisar quem era o adversário do povo de Deus. E eu e você também temos que saber quem é o nosso oponente, quem é o nosso adversário, quem é que tem se levantado para querer nos paralisar, para querer fazer com que retrocedemos diante dos nossos objetivos. Lembrando que a palavra do Senhor, ela nos diz, que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12 nos fala sobre isso. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Ou seja, em uma tradução mais atual, NVI, nos fala que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Ou seja, a nossa luta é contra seres espirituais da maldade, que se apossam de pessoas que, por conta da vida pecaminosa que levam, dão brecha para que eles então atuem por conta desta vida. Ou seja, é aquela pessoa que vive no pecado, é aquela pessoa que vive no erro, e então ela não tem comprometimento com Deus, ela dá ali vazão, ela abre uma brecha para que o nosso adversário, esses seres espirituais da maldade, se manifestem através deles. Talvez você já teve uma experiência assim como eu, de pessoas virem até você e começarem a despejar um monte de palavras ofensivas e você sem entender o porquê. Talvez pessoas já se voltaram contra você para querer impedi-lo que você exerça um objetivo, que você exerça um propósito ao qual você colocou no seu coração. Não é que essa pessoa é má, não é que essa pessoa em si é ruim, mas esses seres espirituais que agem por detrás de tais pessoas é que tem feito com que essas pessoas agem assim contra você. E aqui a palavra nos adverte que a nossa luta não é contra tais pessoas, a nossa luta não é contra esses seres humanos que muitas vezes se opõem contra nós. Mas a nossa luta é contra esses principados, contra essas potestades, contra esses seres da maldade que agem nas regiões celestiais.
Ou seja, se nós identificamos que a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra esses seres espirituais, como é então que nós podemos vencê-lo? Como é que então nós podemos obter a vitória diante de tais oposições, diante de tais inimigos, ao qual são invisíveis? Porque uma coisa é lutar contra alguém que você vê, uma coisa é você pelejar contra alguém que você sabe o tamanho, que você sabe as habilidades que essa pessoa tem, mas uma coisa é você lutar contra algo invisível. Como é que se luta então contra algo invisível? E a palavra de hoje, ela nos ensinará, a palavra de hoje nos levará a ter o entendimento de como pelejar contra esses seres espirituais da maldade. E prosseguindo aqui, eu destaquei 3 atitudes que Davi teve contra Golias. 3 atitudes que Davi se comportou, que ele se manifestou para que ele pudesse ter êxito diante daquela batalha, porque fisicamente o seu oponente era muito maior do que ele, quase o dobro de altura. O seu oponente era muito mais forte, o seu oponente era muito mais preparado, porque Davi, ele era pastor de ovelhas, ele não era um guerreiro, ele não era um soldado, ele não tinha habilidades para poder guerrear contra um guerreiro. As habilidades que Davi havia desenvolvido desde sua infância fora cuidar de ovelhas. Ele era assim um bom pastor, tanto que a Bíblia nos relata que certa feita um urso se levantou contra uma de suas ovelhas. Ele então foi até esse urso, matou o urso e trouxe a sua ovelha de volta. Semelhantemente, um leão também roubou uma de suas ovelhas, e Davi também foi até esse leão, o matou e trouxe de volta a sua ovelha. Ou seja, ele era alguém extremamente apaixonado por aquilo que ele fazia, que era pastorear as ovelhas do rebanho do seu pai Jessé. Ele era alguém que tinha paixão, ele era alguém que tinha desejo. O êxito, meu irmão, de nós termos sucesso em qualquer área da nossa vida é ter paixão por aquilo que nós fazemos, é ter alegria naquilo que nós estamos realizando, porque senão qualquer trabalho, qualquer coisa será um fardo para nós. Nós temos que ter prazer em compartilhar da palavra do Senhor. Nós temos que ter prazer em viver o cristianismo de Jesus. Nós temos que ter prazer em anunciar essa palavra, anunciar essas virtudes ao qual a Bíblia nos relata. Nós temos que ter prazer no nosso trabalho secular, fazer aquilo que nós nos predispomos a fazer da melhor forma possível. Nós temos que trabalhar incansavelmente para que tudo aquilo que nós almejamos se concretize da melhor forma. Porque senão, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos realizando, se nós não tivermos prazer, alegria, as coisas não sairão conforme devem sair, até mesmo dentro de casa. Se você não for uma pessoa intensa dentro da sua casa, se você não se doar dentro do seu lar, se você não amar o seu cônjuge, se você não amar os seus filhos, se você não amar os seus pais, você vai ver que a sua vida vai estar numa condição ruim. Então nós temos que realmente exatamente tudo que fizermos, fazer da melhor forma possível, nos alegrar, sabe? Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, nós estamos vivendo um tempo glorioso, quando nós começamos a compartilhar entre irmãos da palavra do Senhor, dos sonhos que nós temos de realizar algo para Ele, o nosso coração começa a queimar, os nossos olhos começam até a encher de lágrimas, de alegria por aquilo que nós sabemos que Deus está prestes a realizar, por aquilo que Deus está prestes a fazer. Isso é sinal de que nós estamos no caminho certo, porque nós temos alegria naquilo que nós estamos fazendo. Nós não fazemos por força, nós não fazemos por violência, mas nós fazemos por gratidão, por aquilo que Jesus
já fez por nós. Você é grato a Jesus? Se você está nos assistindo hoje, você já tem motivo de sobras para ser grato a Jesus, pela vida que Ele te deu, pela saúde, pelo ar que nós respiramos, pela família que você tem, pelo seu trabalho, pelo pão a cada dia que o Senhor permite que você coloque à sua mesa. Então a gratidão, ela faz parte daquilo que o Senhor já nos concedeu. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que Davi, ele conhecia o seu oponente. Segundo, é que Davi, ele não se acovardou diante do seu gigante, diante do seu adversário. Meu irmão, por mais que o gigante seja extremamente gigante, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos temer. Por mais que o seu gigante aí, a sua adversidade, aquilo que se opõe contra você, aparentemente é enorme, você não tem motivos para se acovardar, você não tem motivos para temer, você não tem motivos para recuar. Olha só que interessante, a Bíblia diz que se tu se mostrares frouxo no dia da sua adversidade, lhe faltará a força. Provérbios 24:10 fala acerca disso. Provérbios, que é um livro de sabedoria. Ou seja, Provérbios está nos ensinando, se nós nos apresentarmos no dia da nossa adversidade frouxo, ou seja, covarde, nos faltará a força. Ou seja, aqui Provérbios está nos ensinando que por mais que o nosso oponente seja grande, por mais que aparentemente seja difícil de vencê-lo, nós temos que se apresentar diante dele com coragem, com ousadia, com valentia, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina a reagirmos, é assim que a palavra do Senhor nos ensina a se comportarmos, não de nós nos mostrarmos frouxos, né? Por quê? Porque Deus, Ele não se manifesta através de covardes. Deus, Ele não vai se manifestar poderosamente na vida daqueles que são temerosos. Deus, Ele vai se manifestar na vida daqueles que são valentes. Quando eu digo valentes, meu irmão, não quer dizer que você é bom. Não é isso que eu estou falando, de bondade, de superioridade, não. Mas eu estou falando de reconhecimento, de que a tua força não é proveniente de ti, mas a sua força é proveniente do Deus ao qual você serve. Aleluia! É o que Paulo sempre reconheceu, e por isso ele disse: quando eu penso que sou forte, aí então sou fraco, e vice-versa, quando fraco estou, aí sou forte, porque ele sabia que a força dele não provinha dele mesmo, que a força dele provinha do Senhor, do eterno, do maravilhoso. E olha que interessante, diante desta situação, Saul, que era o rei, temeu, os soldados temeram, todos que estavam diante de Golias temeram. E Davi, como a Bíblia bem descreveu, um jovenzinho, ele era um jovem de baixa estatura, ele cheio de ousadia, de valentia, ele disse: não, por que é que vocês estão com medo? Saul chegou até a descrevê-lo como uma criança, mas ele disse: por que é que vocês estão temendo? Porque este homem está afrontando o exército do Deus vivo? Não, peraí, vocês estão equivocados. Eu me levantarei em nome do Senhor contra este gigante, e ele me dará vitória. É assim que nós devemos reagir diante das oposições, é se levantar no nome do Senhor, sabedores que Ele nos dará a vitória, que Ele é por nós. Você está recebendo esta palavra aí no seu espírito? Eu estou pregando esta palavra com uma alegria tão grande no meu coração, com uma presença tão gloriosa de Deus aqui neste lugar, que eu tenho certeza que onde que esta palavra chegar, a pessoa que ouvir
desta palavra tomará posse e vencerá o seu oponente, vencerá o seu adversário, que pode ser uma crise financeira, que pode ser uma depressão, que pode ser uma síndrome do pânico, que pode ser qualquer outra coisa que se agigantou diante dela. Essa é a certeza, a convicção que eu tenho dentro do meu coração. E é interessante, quando se fala de gigante, nós não podemos se esquecer de Josué capítulo 14. E eu gostaria até de ler também alguns versículos de Josué 14 com vocês. A começar do versículo de número 7, que diz assim, até o 13. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar esta terra. E eu lhe prestei um relatório sincero. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo amedrontaram e desencorajaram o povo. Ao passo que eu obedeci ao Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com sua promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto, e eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Agora, pois, teme a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam os Enaquins, em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Aqui, Calebe, ele está fazendo menção de algo que ocorreu. Pois quando ele tinha 40 anos de idade, Moisés, servo do Senhor, havia enviado 12 homens para espiar Canaã, para espiar a terra prometida, ao qual Deus prometeu que entregaria aos filhos dele. E então, dos 12 homens que foram espiar aquela terra, somente Josué e Calebe voltaram de lá com um bom relatório. Eles disseram a Moisés: olha, é uma terra deleitosa, há muitos frutos vistosos, há até sim homens gigantes. Esses homens aqui ao qual ele relatou eram homens gigantes, assim como era também Golias. Mas eles disseram: o Senhor é por nós, o Senhor nos dará a terra ao qual ele nos prometeu. Sabe uma outra coisa que eu quero aqui falar a vocês? O seu comportamento diante da promessa que Deus lhe fez lhe fará toda a diferença para que você possa tomar posse dela. Aqui Calebe ele estava dizendo: o meu vigor, a minha força, ela é igual hoje com 85 anos de idade, quando eu tinha 40. Ou seja, em outras palavras, aqui Calebe ele estava dizendo: eu não sou frouxo, eu não sou cabra frouxo, eu sou um homem valente, eu sou um homem destemido, porque o Senhor está comigo, e se o Senhor prometeu esta terra que me daria, então eu pelejarei, eu irei e a tomarei posse dela. Olha só, que ensinamento poderoso. Calebe já com 85 anos de idade, mas ele sabia que as promessas de Deus se cumpriria na vida dele. Ele não permitiu com que a idade, ele não permitiu com que o tempo
que havia se passado fizesse com que a promessa morresse dentro do seu coração. Eu quero te dizer algo. Você tem aí promessa de Deus? Você tem aí promessa da parte do Senhor? Talvez você esteja pensando: eu já estou velho demais. Está difícil demais para acontecer. Eu até nem acredito mais, de tanto tempo que já se passou, que isso é possível de se manifestar. Talvez não era para mim aquilo que Deus havia falado. Talvez era para uma outra pessoa. Talvez Deus se enganou, se é que isso para alguns é possível. Eu quero te dizer, e eu quero com que você, nesta noite, tenha ciência que Deus ele está te lembrando e renovando cada promessa que Ele te fez. Ou seja, se Ele prometeu que você veria a sua família na presença do Senhor, então se mantém como tal, acreditando na promessa dEle, que Ele é fiel e poderoso para assim fazer. Se Deus te prometeu que você teria descendentes, e talvez você pense que o tempo está se passando e você ainda não tem visto o fruto do milagre do Senhor na sua vida, continue acreditando que Deus é poderoso para manifestar ainda este ano aquilo que Ele te prometeu. Deus ele é fiel, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de cada uma das palavras que Ele tem proferido a você. Renove as esperanças nesta noite. Renove aí o seu entendimento, as suas forças acerca da promessa que Deus tem para você. Caleb é um exemplo disso. Ele já estava com 85 anos. Eu vi um vídeo maravilhoso essa semana, e eu até salvei esse vídeo e eu vou guardar, este vídeo. Eu até compartilhei nas minhas redes sociais, onde fala que um senhor de 80 anos de idade, ele foi ter com um rabino acerca daquilo que ele poderia fazer com 80 anos de idade. E o primeiro rabino que lhe atendeu disse: mas com 80 anos de idade, o que você espera mais da vida? Com 80 anos de idade eu não posso orar por você, eu não posso fazer nada por você. Só que acontece que ele foi ter com um outro rabino, e este outro rabino então falou: eu irei orar por você. Porque Deus, quando chamou Moisés ele tinha 80 anos de idade. Moisés ele tinha dificuldade no falar, Moisés ele tinha dificuldade até em se relacionar, mas Deus o chamou para uma grande missão, e ele foi o condutor, ele foi o libertador do povo de Deus, da escravidão. Ou seja, talvez você se ache aí cansado demais, talvez você se ache aí velho demais. Eu quero te dizer: coloca-te em pé diante do Senhor, que Ele está falando com você nesta noite. Ele está renovando as suas forças, Ele está renovando o seu vigor, Ele está até mesmo te dando condições sobre as limitações que você tinha, talvez no seu físico, talvez no seu intelecto, talvez em alguma área da sua vida, e Ele fará proezas em você e através de você de uma forma extraordinária. Apenas acredite naquilo que Deus é poderoso para fazer em você e através de você. Glória a Deus por isso, que nós temos um Deus tão poderoso que tudo pode. Mas prosseguindo aqui, outra atitude que Davi teve e que foi crucial, fundamental para que ele vencesse ali Golias. Davi ele tinha um relacionamento íntimo e diário com Deus. Meu irmão, isso faz toda a diferença na nossa vida. Você pode ter tempo, como Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Você pode ter tempo para o seu trabalho, você pode ter tempo para a sua família, você pode ter tempo para o seu lazer, mas acima de tudo, mantenha tempo para com Deus. Diariamente tenha intimidade com Ele, diariamente desenvolva um relacionamento com Ele, que você vai ver
que tudo aquilo que você precisa executar, realizar durante o dia, você terá êxito, porque Ele te dará sabedoria, Ele te dará vigor, Ele te dará estratégias. Você verá que tudo aquilo que você ao longo de um dia realizou foi somente porque Deus esteve com você. Sabe, eu tenho algumas atitudes comigo. Eu sempre costumo, Espírito Santo, me leve pelo caminho seguro, me conduz pelo caminho abençoado. Eu tenho esse hábito quando eu estou no meu automóvel, quando eu estou diante de uma situação, eu digo: Espírito Santo de Deus, me dê estratégias para como sair dessa situação, me dê estratégias de como falar, de como se comportar, mesmo que não em voz audível, mas eu falo para mim mesmo com o Espírito Santo, e Ele me responde no meu coração, no meu íntimo, no meu espírito. E eu tenho tido experiências sobrenaturais com o Espírito Santo acerca disso. Quando nós temos intimidade, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, nós vamos perceber que nós temos sim um amigo íntimo, que nós temos um amigo de todos os momentos. Por mais que você tenha alguém que seja seu confidente, por mais que você tenha alguém que você se relaciona bem, que você tenha até ele como exemplo, mas saiba de uma coisa: não existe amigo melhor do que o Espírito Santo de Deus, pois ele está com você em todo o tempo. Ele te ouve, ele te consola, ele te ajuda, ele te conforta. A Bíblia diz isso acerca dele, e nós precisamos acreditar e desenvolver diariamente isso com ele. E foi o que aconteceu aqui com Davi. Ele tinha intimidade com Deus, ele se relacionava com o Senhor, então isso foi preponderante para que ele tivesse êxito naquela batalha. Isso foi muito significante para que ele pudesse agir da melhor forma possível, porque afinal de contas eu acredito que foi o Senhor que, diante daquele gigante, falou no íntimo, no coração de Davi: pegue ali a sua tiradeira, pegue ali uma pedra. Você não precisa de muita coisa. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós entendemos que nós não precisamos de muitos apetrechos. Nós entendemos que nós não precisamos de muitas coisas. Nós só precisamos ser direcionados por Ele. Nós só precisamos da estratégia que Ele nos dá diante de cada situação. E assim então, Davi agiu e obteve sucesso. É extraordinário. E terceiro e último ponto que eu destaquei aqui como sucesso que Davi teve diante de Golias, é que Davi confiava no Deus ao qual ele seguia. Deixa eu te fazer uma pergunta: você confia em Deus? Você verdadeiramente confia em Deus, não somente da boca para fora, mas a ponto de você entregar a sua vida, a ponto de você entregar a sua família, a ponto de você entregar tudo aquilo que está relacionado a você, para que Deus tome a condução, para que Deus possa te dirigir, para que Deus possa fazer conforme a vontade dEle e não conforme a sua? Porque muitas vezes nós achamos que Deus deve fazer as coisas ao qual nós achamos que assim seja, mas Deus tem os meios, os métodos ao qual Ele trabalha. E uma coisa eu quero te dizer: os métodos de Deus são infalíveis. Deus, Ele não falha, Ele não perde uma batalha sequer. Então aqui Davi, ele confiava no Deus ao qual ele servia. O que isso tem a nos dizer? Que você precisa aprender a confiar em Deus diante de todas as coisas. Confiar é dar a condução, confiar é dar a liberdade, é dar a permissão, é dizer: Senhor, eu não consigo realizar tal coisa, eu não consigo enxergar mudança,
nessa situação, mas eu confio que tu tudo podes. Eu confio que tu és aquele que basta uma ordem para que situações sejam mudadas, para que situações sejam transformadas. Nós até ministramos recentemente aqui da experiência ali que os discípulos de Jesus tiveram com ele em um barco, onde uma tempestade se levantou diante deles, onde uma tempestade começou ali a fazer com que aquele barco balançasse a ponto de eles pensarem que fossem morrer por um naufrágio. Mas através de uma única ordem de Jesus, a tempestade cessou, o mar se acalmou e eles puderam ficar maravilhados diante daquela cena, a ponto de se perguntarem quem é este que até o mar e a tempestade lhe obedece. Meu irmão, nós servimos a um Deus tão poderoso, nós servimos a um Deus tão grandioso, e se nós trouxermos Deus para as nossas necessidades, para as nossas lutas, para as nossas guerras, nós vamos obter batalhas vitoriosas em nome de Jesus. Nós vamos ter êxito extraordinários a cada dia, para a glória de Jesus. Por isso eu volto a te perguntar: quem é o teu gigante? Quem é o teu oponente, o teu adversário? Deixe de discutir com pessoas, deixe de se desesperar por situações, comece a ter uma intimidade maior, comece a falar mais para Deus e não para as pessoas, comece aí a ter um particular aí com o Senhor a cada dia, lance diante dele os seus anseios, os seus desejos, aquilo que tem lhe acontecido, clame por ele, chame por ele, fala: Senhor, eu não tenho estratégias, eu não tenho forças para mudar essa situação, mas nesta noite eu decido lançar diante de ti esta causa. Talvez você aí tem pessoas que estão com diagnósticos médicos desfavoráveis, talvez você aí está até desempregado. Eu quero te dizer que mesmo em meio a uma escassez de emprego, Deus é poderoso para abrir uma porta maravilhosa para você. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Nós estamos num tempo, amados, que nós precisamos nos apegar cada vez mais no Senhor. Não é se apegar nas notícias, não é se apegar nos comentários, não é se apegar naquilo que muitas vezes você ouve de alguém que não pode fazer nada por você. É você mergulhar nas Escrituras, é você mergulhar na Palavra de Deus, e você vai ver que tem resposta para você. Tem resposta de paz, tem resposta de perseverança, tem resposta de encorajamento, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela é nutrida de tudo aquilo que nós precisamos, diante de qualquer situação. Se você quer uma palavra de amor, a Bíblia tem. Se você quer uma palavra de esperança, a Bíblia tem. Se você quer uma palavra de saúde, a Bíblia tem. Se você quer uma palavra de salvação, a Bíblia tem. Porque a Bíblia é a própria palavra de Deus falando com você. Você não precisa correr atrás de profetas. Você não precisa correr atrás de homens para que você tenha um direcionamento. O que você precisa
é se debruçar, é mergulhar nas Escrituras. E você vai ver o quão Deus falará com você, o quão Deus falará ao seu coração. Se esta palavra aí te tocou e você estava diante de um gigante que aos seus olhos era intransponível, invencível, eu quero te convidar a você a fechar os seus olhos e continuar a ser ministrado por esta canção que será ministrada. Que você continue aí com os seus olhos fechados, falando: Senhor, fala comigo através desta canção, assim como o Senhor está falando através da Tua palavra. Que o Senhor também fale comigo através da Tua palavra, que será cantada nesta hora. Em nome de Jesus, comece a adorar a Deus, comece aí a falar com Ele. Aleluia, glória a Deus. Caminha contigo de noite ou de dia, e nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
Aleluia, que louvor abençoado. Já tem um tempo, eu antes da minha própria conversão, que agora no dia 4 de agosto, para 16 anos, eu já gostava desta canção, eu já me alegrava quando eu ouvia. Eu nem imaginava aquilo que Deus tinha para a minha vida, e que um dia eu estaria cantando esta verdade. E eu me alegro todas as vezes que eu ouço esta canção. Mas agora chegou o momento de nós compartilharmos da ceia do Senhor. Eu quero ler aqui um texto que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Você que separou aí o seu pão, você que separou aí o seu suco de uva, chegou a hora de nós participarmos da ceia do Senhor. Nós que estamos aqui, a nossa equipe, estaremos participando, celebrando este momento tão extraordinário, este momento tão sublime, e que você também tenha esta liberdade de participar aí na sua casa. A ceia do Senhor, ela nos fala acerca de algumas coisas. Uma delas é dar sequência. O apóstolo Paulo aqui, ele dizia, né, que pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, aquilo que eu recebi de Jesus, aquilo que eu ganhei dele, eu não ficarei somente comigo, mas eu repartirei, eu compartilharei com vocês. Sabe, uma das maiores dádivas do Evangelho é que no Evangelho não há individualismo, porque no Evangelho há compartilhar, ou seja, aquilo que nós recebemos do Senhor nós não retemos para nós. Nós temos alegria em compartilhar, em anunciar, em multiplicar com o máximo de pessoas possíveis. O que nós estamos fazendo aqui nessa celebração é compartilhar aquilo que nós recebemos do Senhor. A alegria que nós temos aqui de nos reunir, a alegria que nós temos aqui de celebrar a Jesus, nós queremos compartilhar com outros. Nós simplesmente estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz, que a boca fala do que está cheio o coração. Para nós não é nenhum sacrifício falar da palavra de Deus. Para esses jovens não é nenhum sacrifício estar aqui adorando ao Senhor com as vozes, com os instrumentos, porque eles também são gratos àquilo que eles receberam de Jesus e simplesmente eles estão repartindo também. Isso é Evangelho. O Evangelho que não reparte não é o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é um Evangelho de multiplicação. Aquele que se diz cristão, mas ele não tem um coração voluntário, ele não tem um coração que ele compartilha com aquele que precisa, ele está equivocado. Ele tem que voltar para as Escrituras e ver que o Evangelho é um Evangelho de multiplicação. Então o apóstolo Paulo, ele disse aqui
à igreja de Corinto: aquilo que eu recebi do Senhor, eu compartilho com vocês. E todas as vezes que nós nos preparamos para este culto, não é simplesmente para receber do Senhor, mas também para compartilhar do Senhor com outras pessoas. Nós não sabemos quantas pessoas serão alcançadas, que visualizarão esta celebração, esta reunião, mas nós temos certeza que todo aquele que receber desta palavra com um coração aberto, ele receberá daquilo que nós também recebemos do Senhor. Isso é o Evangelho. Então, celebrar a Santa Ceia do Senhor é fazer menção daquilo que Ele nos concedeu, daquilo que Ele nos entregou. E o que é que o Senhor Jesus nos entregou? A sua própria vida. Ele se deu por nós, Ele se ofereceu no nosso lugar, Ele se fez maldito, quando na verdade eu e você éramos assim. Ele nos deu uma vida abundante, Ele nos deu alegria, Ele nos deu refrigério, paz, e tudo isso que nós recebemos do Senhor, nós compartilhamos a outros. Nós não retemos aquilo que nós recebemos de Jesus. Por isso que nós falamos desta palavra de vida. Por isso que nós temos alegria naquilo que nós fazemos. Aquilo que foi dito no início da pregação. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós repartimos com você. E que nesta noite você possa aí também tomar a sua porção do Senhor. Eu não sei como você tem andado diante de Deus. Talvez você estava aí meio que ausente da presença do Senhor por algo que possa ter lhe acontecido. Mas nesta noite, nós repartimos com você da alegria que está em nós. Nós repartimos com você aquilo que de Deus está em nós, porque nós temos certeza que você também é muito importante, é valioso para o Senhor. Amém? Pegue então o seu pedaço de pão. E antes de nós participarmos propriamente deste momento, eu quero orar com você nesta hora, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, este pão que simboliza, ó Pai, o Seu corpo. O Seu corpo que foi ali machucado, perfurado, para que pudéssemos dar vida. E nós somos gratos por isso em nome de Jesus. Apresentamos também a Ti, Senhor, este cálice, simbolizando o Seu sangue que nos curou, que nos purificou, que nos regenerou, que nos salvou. Sangue inocente, um sangue, ó Pai, tão poderoso. Nós somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. E que ao participar desta Santa Ceia, nós também fazemos menção que nós estamos renovando a aliança que nós temos com o Senhor, até aquele grande dia que o Senhor voltará para nos buscar. Ansiosamente assim ficaremos te aguardando, pois a nossa aliança, ela é eterna no Senhor. Declaramos, Senhor, que nós temos uma aliança com cada um dos nossos irmãos que aqui estão e aqueles que também estão nos assistindo, pois esta aliança, Senhor, é uma aliança inquebrável, ao qual o Seu amor nos uniu. É o que nós declaramos para a glória de Jesus. Amém. Que você tenha liberdade de participar do corpo do Senhor.
você também tem a liberdade de participar do sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus por isso. Se você também tem sido tocado pelo Senhor e você de alguma forma quer contribuir de uma forma de generosidade nesta obra, que você tenha esse coração voluntário. Por favor, pode me dar uma palavra? Que você tenha um coração voluntário. Obrigado. Tanto que nós colocamos no nosso envelope generosidade, porque assim entendemos que a nossa
oferta ela tem que ser generosa. O que é uma oferta generosa? A gente tem que estar com o nosso coração voltado para aquilo que nós estamos fazendo, para aquilo que nós estamos semeando. Não dá com o coração fechado, com ressentimento, mas sim com alegria no coração. Pois assim é que nós temos que entregar a nossa semente. Então, de alguma forma, se você quiser ser um semeador nesta obra, que depois você possa nos procurar em particular, que nós vamos te orientar, assim como fazer em nome de Jesus. Pois o desejo do nosso coração, aquilo que nós temos recebido do Senhor também na nossa vida financeira, nós queremos partilhar, nós queremos colaborar. E a obra do Senhor, como tudo na vida, ela também não sobrevive somente de oração, de propósito, mas acima de tudo de ação. Quando nós estamos entregando uma semente em forma de dízimo ou oferta, nós estamos reagindo àquilo que nós cremos da palavra do Senhor. Então nós temos o desejo de alugar um local ao qual o Senhor vai nos entregar, e para isso nós já estamos nos mobilizando, para que quando o Senhor preparar esse local, a gente já tenha recursos para que nós possamos investir esses recursos nesse local. Recentemente adquirimos um piano e um violão, onde mensalmente a semente que é entregue nesta obra também é destinada ao custo desses instrumentos. Então, tudo aquilo que nós adquirimos tem um valor e nós precisamos, de uma certa forma, pagar por isso. Então, se você quer ser um semeador nesta obra, que você nos procure para assim fazer, eu tenho certeza que Deus lhe recompensará de uma forma extraordinária. Amém? Eu quero orar por você, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele falou ao nosso coração, por tudo aquilo que Ele nos entregou. Tome posse desta palavra, aplica esta palavra no seu dia a dia, pois você verá resultados extraordinários para a glória do Senhor. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu mover, pelo Teu agir em nós. Obrigado, Deus, por esta palavra que o Senhor entregou aos nossos corações. E eu tenho certeza, Pai, que ouviremos testemunhos de pessoas que tomaram posse desta palavra e colocaram em prática no seu dia a dia e tiveram sucessos extraordinários. Pai, abençoe aquele que estará semeando nesta obra, que o Senhor possa, Deus querido, transbordar, multiplicar, muito além daquilo que ele estará entregando, ó Deus, semeando na obra do Senhor, porque assim como foi muito bem falado nesta noite, Tu és um Deus de multiplicação. Senhor, aquele que necessita de uma cura, que o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa, Senhor, restaurar a vida de cada um de uma forma poderosa. Aquele que necessita de uma intervenção divina, ó Deus, que nesta semana o Senhor assim possa fazer para a glória de Jesus. Senhor, que essa semana seja uma semana extraordinária, é o que eu declaro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, queridos. Obrigado por estar conosco em mais uma celebração da SOS Igreja. Você sempre será muito bem-vindo. Você que não está tão distante fisicamente de nós, assim que as nossas autoridades governamentais liberarem os cultos presenciais, eu terei o maior prazer da sua presença aqui junto de nós. Você sempre será muito bem-vindo, em nome de Jesus. Um beijo no coração, fiquem com Deus.